Sabe aquela sensação de que, mesmo com acesso a praticamente tudo, parece que ainda falta alguma coisa? Pois é exatamente sobre isso que a psiquiatra Anna Lembke fala no livro Nação Dopamina. Ela investiga por que nessa nossa era de tanta abundância a gente está paradoxalmente se sentindo cada vez mais infeliz. Vamos mergulhar nessa ideia. É um paradoxo e tanto, né? Pensa bem, a gente tem mais entretenimento, mais comida, mais informação do que qualquer outra geração na história. E mesmo assim, a ansiedade, a angústia, um sentimento de vazio parece que só aumentam. E segundo a doutora Lembke, essa conexão não é só uma coincidência não. Para a gente conseguir desvendar esse mistério, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro a gente vai entender esse tal paradoxo do prazer. Depois vamos entrar na ciência da coisa com a balança cerebral. Aí partimos para as soluções, como resetar o equilíbrio, usar estratégias de autocontrole, abraçar o desconforto e, por fim, fechar com as lições para uma vida mais equilibrada. Ok, vamos começar pelo começo. A raiz do problema, segundo o livro, é que a gente transformou o mundo. Nós saímos de um ambiente onde as coisas eram raras, de escassez, para um mundo de uma abundância que é avassaladora. E nossos cérebros, que evoluíram durante milênios para buscar recompensas, simplesmente não foram projetados para lidar com tanto estímulo. O livro traz uma analogia que é, olha, muito poderosa. Diz que o smartphone é a nossa agulha hipodérmica moderna. Cada notificação, cada rolada na tela, cada compra com um clique é como se fosse uma pequena injeção de dopamina, entregando um fluxo sem fim de prazer digital direto no nosso sistema de recompensa. E aqui é muito importante a gente entender que o conceito de adicção, hoje em dia, vai muito além de substâncias químicas. Pode ser o ato de maratonar séries sem parar, de passar horas em um jogo, ou aquela checagem compulsiva do celular. É qualquer comportamento que a gente busca de novo, mesmo sabendo que está nos fazendo mal. Tá, mas como é que isso tudo funciona lá dentro do cérebro? Para explicar a neurociência por trás desse ciclo de prazer e dor, a autora usa uma metáfora que é simplesmente genial. Antes de mais nada, um ponto-chave sobre a dopamina. A maioria de nós pensa nela como a molécula do prazer, certo? Mas a verdade é um pouco mais sutil. Ela é, na verdade, a molécula da motivação. É o que nos faz querer mais, o que nos empurra para buscar a recompensa. Muitas vezes, essa busca é até mais intensa que o próprio prazer. Então, vamos à metáfora da doutora Lembke. Imagina uma balança, dá aquelas de pratos. Quando a gente experimenta algo prazeroso, a dopamina sobe e, pronto, a balança pende para o lado do prazer. E quanto mais intenso e rápido for esse estímulo, tipo uma notificação inesperada, mais fundo esse prato desce. Só que o nosso cérebro é obcecado por equilíbrio, um estado que os cientistas chamam de homeostase. Então, para compensar aquele pico de prazer, ele imediatamente aciona mecanismos que pesam para o lado oposto, o lado do sofrimento. É uma reação igual e contrária, só para deixar a balança nivelada de novo. E isso explica tanta coisa, não é? Aquela sensação de vazio, de irritação depois de um pico de alegria. É simplesmente a nossa balança cerebral pendendo para o outro lado, para restaurar a ordem. É o famoso ditado "tudo que sobe tem que descer", acontecendo em tempo real dentro da nossa cabeça. E é aqui que a coisa fica perigosa. Com essa superexposição a estímulos fortes e repetidos, o cérebro se adapta. Para se antecipar, ele começa a deixar uns pezinhos permanentes do lado do sofrimento. O resultado? A gente precisa de estímulos cada vez maiores para sentir o mesmo prazer de antes. E coisas normais do dia a dia começam a parecer chatas ou até dolorosas. A nossa balança fica cronicamente inclinada para baixo. Certo, o cenário parece um pouco assustador. Mas e aí, como a gente sai desse ciclo? Felizmente, existe uma saída. E a primeira grande estratégia que o livro apresenta é drástica, mas olha, muito necessária: a abstinência. A ideia é o chamado jejum de dopamina. Significa basicamente ficar um tempo longe da nossa principal fonte de prazer compulsivo. Isso dá um respiro para os mecanismos de compensação do cérebro se acalmarem e, finalmente, a balança voltar para o seu ponto de equilíbrio natural. E por quanto tempo esse jejum tem que durar? Pode parecer bastante, mas a recomendação clínica da doutora Lembke, com base em muitos estudos, é bem clara. No mínimo, 4 semanas. Menos do que isso, como a gente vai ver, pode não ser o suficiente para dar aquele reset completo no sistema. Mas por que tanto tempo? É que os estudos mostram que, depois de só 2 semanas, os níveis de dopamina ainda estão baixos. A balança continua pendendo para o lado do sofrimento. Já com 4 semanas, bom, aí a história é outra.
No estudo com pessoas em abstinência de álcool, 80% dos participantes que tinham diagnóstico de depressão clínica simplesmente não se encaixavam mais nos critérios. É o tempo que o cérebro precisa. Ok, depois do reset, o desafio muda. Agora é como se manter nos trilhos, certo? Como não cair nos mesmos padrões de antes. A próxima estratégia é o autocontrole, mas não do jeito que a gente costuma pensar. É sobre criar barreiras inteligentes. A grande sacada aqui é que não se trata de ter mais força de vontade. O livro deixa claro que a força de vontade é um recurso que acaba. A estratégia de verdade é o autocomprometimento, é usar a nossa mente racional para criar barreiras físicas e espaciais que protejam a nossa mente mais impulsiva. É deletar o aplicativo, é deixar o celular em outro cômodo, é criar um pouquinho de dificuldade. Tem um exemplo de um paciente dela que é simplesmente perfeito. Em vez de ficar lutando toda a noite contra a vontade de ligar a TV, ele criou uma barreira física. O simples esforço de ter que pegar a TV no armário, montar, ligar, dava o tempo necessário para o impulso passar. E agora, a gente chega na ideia mais contraintuitiva e talvez a mais poderosa de todo o livro. E se, em vez de buscar o prazer, a gente buscasse ativamente um certo tipo de sofrimento, de desconforto? Lembra da nossa balança? Se um estímulo que é difícil, mais saudável, como um banho gelado ou um exercício bem intenso, empurra a balança para o lado do sofrimento, o que o cérebro faz? Exato, ele compensa, empurrando para o lado do prazer. E essa liberação de dopamina é diferente, é mais suave, dura mais e não tem aquele rebote negativo do prazer instantâneo. E o mais fascinante é que isso não é nenhuma novidade. Há mais de 2000 anos, o filósofo Sócrates já tinha percebido essa conexão inseparável entre prazer e dor. A neurociência moderna só está confirmando essa sabedoria antiga com novas ferramentas. No final, o livro nos deixa um conjunto de lições muito poderosas que misturam a ciência do desejo com a sabedoria de quem já passou pelo processo de recuperação. Essas lições finais mostram um caminho. A gente entende que a busca sem fim por prazer, ironicamente, leva a mais sofrimento. Que a abstinência nos dá a chance de um novo começo. Que criar barreiras nos protege de nós mesmos e que abraçar o desconforto nos equilibra de dentro para fora. No fim, a grande recompensa não é fugir da vida, mas sim mergulhar nela de cabeça. E essa nossa análise termina com a mesma provocação do livro. Em um mundo projetado para nos viciar em fugas fáceis e rápidas, talvez o maior desafio e a maior recompensa seja simplesmente estar presente, encarar o desconforto e encontrar o prazer nas coisas reais, que têm significado. Fica aí a pergunta para a gente refletir. Gostou do resumo? Então dá o like e se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdo como esse.